Paz e graça, povo de Deus. Amém. Que palavra poderosa. Que palavra poderosa. Ferramenta de Deus na terra, varão. Amém. Meus amados, bom é estar aqui com vocês, desfrutando deste momento que Deus reservou para ministrar sobre as nossas vidas, para nos instruir segundo a tua palavra. E no começo do ano, eu recebi uma palavra da parte de Deus, assim como muitos que estão aqui, o favor de Deus. Eu tomei posse desta palavra de uma forma muito profunda e apliquei a minha fé nela. E tenho vivido o favor de Deus de uma forma especial. E já havia quase um mês que Deus estava falando ao meu coração sobre gratidão e trazendo ao meu coração aquela palavra que a pastora Sandra ministrou aqui sobre o favor de Deus. E orando a Deus, e todo dia Deus falando comigo sobre a ingratidão do coração do homem, sobre a gratidão. E de manhã, de tarde, acordávamos de madrugada para orar, e vindo a questão da gratidão, eu falei, Senhor, seja mais específico ao que o Senhor quer falar ao seu povo. E aí, fomos convidados, minha esposa e eu, para estarmos em um congresso juntamente com a pastora Sandra e o pastor João. E quando nós chegamos lá, o apóstolo pregou sobre gratidão. Na hora que eu vi o tema da ministração, ferveu dentro de mim. Eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor fala com o seu povo. Quando eu me sentei que ele começou a falar, ele falou sobre ingratidão. Eu falei, Senhor, mas não era gratidão? Não era? O Senhor não tem falado comigo? Já tem quase um mês que o Senhor está ministrando gratidão ao meu coração. E aí, ele foi muito claro. Em alto e bom tom, a ingratidão paralisa o favor de Deus sobre a vida dos seus filhos. Uau! A ingratidão paralisa o favor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque a ingratidão entra e na sequência ela traz a murmuração. Porque um coração ingrato, ele reclama, ele pode receber de Deus o favor de Deus, e ainda assim, ele vai murmurar. E o que eu estou falando não é uma heresia, e biblicamente, Deus vai nos mostrar isso aqui hoje. Porque Deus vai redirecionar a nossa caminhada em Cristo Jesus. Ele vai redirecionar, Ele vai nos reposicionar diante a nossa conduta, diante as nossas escolhas, diante o nosso pensamento. E sairemos daqui com uma outra percepção. Sairemos daqui hoje com a nova postura. Porque por onde Jesus Cristo passou, Ele transformou a realidade das pessoas e do lugar. Onde Ele esteve, houve transformação. Onde os apóstolos passaram, houve transformação. E não é diferente, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. E você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Pode projetar para mim aí, por favor, Doge. Gênesis 16, do 2 ao 7, por favor. Depois do povo ter sido tirado do deserto, depois de terem sido
liberados por Deus daquele tempo de escravidão, no deserto, toda a comunhão, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés. Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 2. Foi Êxodo, então perdão, eu sabotei você. Desculpa, 2. Tá certo? Queixou-se a Moisés e a Arão, e os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta congregação. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem as minhas instruções ou não. Esse detalhe é muito importante. Nós precisamos estar atentos nos detalhes das instruções que Deus tem nos dado. Porque a primeira vez que ele falou, Moisés, vai lá, leve o povo, pegue o seu cajado e bata na rocha que vai sair água. A segunda instrução que Deus deu não foi para bater, foi para falar. E ele não esteve atento ao detalhe da instrução e bateu. Não deixou de sair água. Mas, por isso, ele não entrou na terra prometida. Estejamos atentos àquilo que Deus tem falado à sua igreja. No sexto dia, já lá no versículo 5, no sexto dia, trarão para preparar o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. Aqui, o povo já tinha visto o mover de Deus, as pragas assolando o Egito. Eles viram e viveram isso. Eles viram, não foi alguém que contou, foi esse povo que viu o mover de Deus. Foi este povo que viu o anjo vir, o anjo da morte vir e ceifar o primogênito. Eles viram, eles viveram isso. E ainda assim, se queixaram. Mas eles ficaram lá, né? Lá no deserto. Aí já lá, no versículo 7, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a murmuração de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês se queixem a nós? Meus amados, o povo já tinha visto o mar se abrir. Aí o povo já tinha visto o mar se fechar para impedir o exército de Faraó. Eles viram isso, eles viveram isso. E ainda assim, olharam para o Egito e se queixaram de terem tido o sonho da liberdade atendido por Deus. Eles reclamaram, eles se queixaram. E isso faz com que o favor de Deus não aconteça na vida do murmurão, do reclamão, do ingrato.
Porque é um processo. Primeiro você se transforma em um ingrato, e depois a murmuração entra. E aí o favor de Deus não te alcança. Olha, entenda algo. A trajetória para eles chegarem em Canaã era 200 quilômetros. Aproximadamente 200 quilômetros. Isso daria aí 5 km por dia. 5 quilômetros por dia, porque estava previsto em 40 dias. Né? 5 quilômetros. Eles teriam que caminhar apenas 625 metros por hora. Ó, fácil. Fácil, se colocar a Rutinha, Radassa, Benjamin, essas crianças para fazerem essa caminhada, eles vão fazer fácil. Eles vão fazer. Mas o povo foi ingrato, foi murmurento, ao ponto do Senhor querer abrir o chão e consumir esse povo, por causa da murmuração. Que uma trajetória que duraria apenas 40 dias, foram 40 anos, e aquela geração não desfrutou da terra prometida, por conta do coração ingrato, por conta da murmuração. Freou o favor de Deus na vida daquele povo. Meus amados, eu fico pensando, eu sou muito imaginativo, né? Fico imaginando o barulho das águas se abrindo. E eles vendo isso, porque Deus falou, estenda o cajado e a mão. Aí eu fico pensando o mar se abrindo, e todo mundo vendo isso acontecer. O mar foi se abrindo. Uau! E ainda assim, eles acharam espaço no seu coração para a ingratidão. E por conta dessa ingratidão, não entraram na terra prometida. E aí, para fazer um paralelo sobre o favor de Deus, quando não há ingratidão, quando não há murmuração, nós vamos ler o texto que está em Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 17. E aí vocês vão observar o que Deus está falando hoje aqui, essa noite conosco. Porque durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra, predominaram as águas e cresceram sobremaneira na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas, prevaleceram as águas, já lá no versículo 19, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, e as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. E qual a relação entre a retirada do povo da escravidão, a caminhada no Egito e o dilúvio? A caminhada no deserto e o dilúvio. Porque na arca não houve murmuração. Na arca não houve ingratidão. Na arca não houve aqueles que se levantaram. Não houve aqueles que se levantaram em reclamação, em ingratidão. Não teve. Não teve. Pode procurar relatos na Bíblia, vocês não vão achar, porque não teve. Por isso, o favor de Deus se cumpriu de uma forma excepcional. O favor de Deus não foi interrompido na vida daqueles que estavam na arca, porque não entrou a ingratidão.
não entrou a ingratidão. E hoje de manhã, orando por esta palavra, eu pensei assim: Deus, no dilúvio, o Senhor mudou a história do planeta inteiro. Todo o ser vivente na Terra deixou de existir. Deixou de existir. Eu fiquei pensando em algo muito mais complexo do que sair do Egito, fazer uma caminhada no deserto. Não estou dizendo que a caminhada foi fácil, não. Caminhar no deserto provavelmente não deve ser muito trivial. Mas não é algo tão complexo quanto inundar o planeta inteiro. O planeta inteiro. E aí eu fico pensando naquela família lá dentro, e os filhos olhando para o pai, e a esposa? E a esposa? Você já pensou a esposa? Não, você já pensou a esposa? A esposa, lá dentro daquele barco, aquele monte de bicho. Já pensou? E ela chegando no cara lá todo dia, falar: ei, e aí? O que Deus está falando com você? Bora, fala para ele terminar logo isso daí, como é que é? A gente vai ficar a vida inteira aqui nesse mundo de água? Você trouxe a família toda para cá, e aí, vai ser o que daqui para frente? Imagina. Ei, você já pensou? Já pensou? Você pega a sua família, Deus fala contigo, aí você pega a sua família, constrói uma mega embarcação, aí fala assim: mulher, Deus vai colocar a gente dentro desse barco, esse monte de bicho. Tá, e quanto tempo a gente vai ficar aí? Não sei. Para quem gosta de viagem, para quem gosta de cruzeiro, excelente. Não sei. A gente vai para onde? Não sei. Mas como assim? Deus falou com você, e aí? Não teve reclamação na arca. Não teve reclamação na arca. E o favor de Deus foi pleno e completo. O favor de Deus foi pleno e completo, porque não teve ingratidão, não teve reclamação, não teve murmuração. Meus amados, quando o espírito da ingratidão te rondar, repreende imediatamente. Repreende imediatamente. Deus me ensinou algo, e eu faço isso todos os dias. Alguém me pergunta: como é que você está? Rapaz, eu estou melhor do que eu mereço. Eu estou melhor do que mereço. Pode estar melhor? Sem dúvida. Confio em Deus e deposito minha fé nele. Que se houver algo no coração dele para melhorar a minha vida, no momento oportuno, ele vai liberar. Ele vai liberar. E eu estou em fé, crendo que não vai demorar. Todos os dias tem uma bênção nova na minha vida. Todos os dias tem uma bênção nova na tua vida. Todos os dias, não seja ingrato. Não deixe esse sentimento de ingratidão, não deixa se achegar no teu arraial, na tua casa, na tua família. Não deixa. Não deixa. Porque um abismo puxa outro abismo. E aí, meus amados, nós precisamos entender, claramente nós precisamos entender, que no deserto, lá em meio àquela caminhada, houve o esquecimento do favor de Deus. Houve o esquecimento do favor de Deus. No deserto, houve a ingratidão, no deserto, houve a murmuração, no deserto, houve o pesar da mão de Deus sobre a vida do povo, porque eles foram ingratos. Mas na arca não. Na arca não. Na arca houve servidão.
Porque quando nós vamos olhar o processo para a logística que deve ter acontecido dentro daquele lugar, quem limpava o cocô do elefante? Quem fazia esse trabalho? Quem ia lá limpar o lugar onde aqueles bichos estavam presos? Só tinha aquela família lá dentro. Quem cozinhava? Imagina a nora, imagina a sogra com a nora lá dentro. Eita glória. Se a sogra não fosse tão boa quanto a minha, o problema ia ser tenso. Obrigado, minha sogra, pelo almoço de hoje. Na arca, meus amados, não teve espaço para ingratidão. O povo estava tão envolvido em servir, em fazer, que não teve espaço para ingratidão. Não teve. Você quer ver uma coisa que eu acho linda no nosso meio? É quando acaba o culto. Que as pessoas voluntariamente começam a organizar as cadeiras. As pessoas voluntariamente. Não precisa alguém coordenar ou pedir. Servidão. Tivemos o cachorro quente aqui, maravilhoso, tem até que repetir. Terminou voluntariamente. As pessoas começaram a organizar, a arrumar as coisas. Vai começar o culto, voluntariamente. Está ali o pessoal organizando, colocando a câmera. O dois está ali preparando a projeção, está ali arrumando o som. Voluntariamente, servidão. Seja servo. Seja servo. Esteja ocupado, envolvido com as coisas de Deus. Estejam envolvidos com a obra, agradecendo pela oportunidade de fazer a obra. Sábado nós tivemos o café da manhã, que foi uma bênção. E nós estávamos ali recepcionando o pessoal. E o Benjamin e a Radassa se voluntariaram para pegar o nome das pessoas que estavam entrando. Aí, no homem natural, eu falei, isso vai atrapalhar a logística. Eu pensei, vai atrapalhar a logística. Por quê? Porque vai consumir, vai parar aqui o tempo, não sei o quê. Eles escrevem, e eles escreveram no papelzinho, tal, direitinho. Eu não falei nada, a Érica não falou nada, a irmã não falou nada. Eles se organizaram. E eu ia falar assim, não, gente, não faz não. Aí Deus falou comigo, deixa os meus pequeninos. Eu falei, amém, Deus, amém, eu vou ajudá-los, amém. E eles lá, como é que é o seu nome? Você é pastor? Aí colocava, escrevia na frente. Você é bispo? Aí colocava na frente. Não, e eles iam lá, tudo bem, seja bem-vindo. Aí um sorrisinho, escrevendo no papel. Se envolvam com as coisas de Deus. Se envolva por amor, por gratidão. Porque não tem coisa melhor do que estar nos pés do Senhor. Não há nada. Olha, infelizmente, eu me converti já com 20 e poucos anos, infelizmente. Porque depois que eu me converti e vi quão maravilhoso é estar na presença do Senhor, envolvido com as coisas de Deus, eu falei, uau, eu podia ter vivido isso antes, mas há um tempo determinado, para todo propósito. E o importante é nós estarmos servindo o Senhor desse propósito, o Senhor desse tempo, com gratidão, com alegria, com motivação para fazer o bem para o nosso próximo. E aí, você deve estar se perguntando, poxa, mas quando é que eu sou ingrato? Quando é que eu sou ingrato? Quando eu não reservo um tempo de intimidade e de relacionamento com Deus. Aquele tempo de qualidade. Sabe, quando eu acordo ou quando eu passo o meu dia inteiro
e não reserva um tempo para ler a palavra do Senhor, para me debruçar sobre ela, para desfrutar dela, para degustar da palavra de Deus. Sabe por que isso é entendido como ingratidão? Porque a palavra de Deus, ela é que transforma. É a voz do próprio Deus falando com você todos os dias, através do mover do Espírito. E nós não podemos passar um dia sequer sem ter esse tempo com o Eterno. Nos tornamos ingratos quando temos a oportunidade de trazer alguém para conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, para ter relacionamento com Deus. Porque é tão maravilhoso, é tão bom, é tão transformador. E é o que Ele nos pede. Isso não é só para mim que já conheço Ele, eu já conheço. Agora, isso tem que se espalhar. Eu gosto muito de oficina. Eu gosto muito. E às vezes, quando eu tenho um tempo, eu vou sempre visitar um amigo ou outro. E um belo dia estava eu visitando a oficina de um amigo de infância. E chegou um outro amigo nosso lá. E ele começou a conversar, me abraçou, aquela felicidade toda, quanto tempo e tal, não sei o quê. E aí ele estava com uma lata de cerveja na mão e me ofereceu. Eu falei, não, irmão, não bebo não, eu sou crente. E ele, oxi, e tu é crente? Aí o meu outro amigo, que é o dono da oficina, falou, crente não, ele é pastor. Aí ele ficou me olhando assim, olhou e falou, rapaz, se teve jeito para tu, tem jeito para mim também. Eu falei, tem, vem cá. tem jeito para você. E eu sei quem é que pode mudar essa sua realidade de vida. Nossa, como eu fiquei feliz, porque eu estava em um lugar, fui visitar um amigo. E o outro olhou e falou, houve uma transformação na sua vida. Nós não podemos querer essa transformação e guardar ela só para a gente. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de ter algo tão bom quanto é o relacionamento com Deus e não compartilhar. Não, sabe? Assim, eu não consigo conceber isso. Ter algo tão rico, tão bom, tão maravilhoso e não distribuir isso para aqueles que não conhecem a Cristo. Porque um dia nós estaremos lá, diante do Pai. Eu creio que nós vamos estar lá. Vamos estar lá. E Ele vai perguntar, cadê aqueles que eu confiei a Ti? Aí já pensou eu responder para Ele, pastor? Qual que eu nem conheci? O senhor me apresentou, não sei quem foi. Mas eu estava tão preocupado com as minhas coisas. Eu estava tão preocupado com as minhas metas. Eu estava tão preocupado com os meus objetivos, com os meus próprios sonhos, que eu não estendi a mão, que eu não falei do amor de Jesus, eu não apresentei esse Jesus para essas outras pessoas, eu vim para a igreja sozinho. Uau! Eu falo, Deus, não deixa ninguém passar despercebido perto de mim, abra os meus olhos. Abra os meus olhos. E pastor, depois que o senhor orou por mim, liberou aquela unção, está diferente. Está diferente. Pastora Sandra, viu aquela palavra que Deus liberou para a gente ontem? Está diferente. Deus não está me deixando desatento. Deus não vai te deixar desatento. Quando o espírito da ingratidão se aproximar, saca a espada e... Ou então dê ordem aos anjos. Vai de uma espada de fogo desembanhada e corta no meio esse espírito maligno.
Não deixa a ingratidão entrar no seu coração. Não deixa. E aí, falando de gratidão, nós temos algo muito mais profundo para agradecer a Deus. Nós temos muito a agradecer. Nós temos muito para agradecer. Se nós olharmos para a nossa vida, no nosso cotidiano, nós temos muito para agradecer. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos que temos muito mais para agradecer. Quando nós olhamos para as regiões celestiais e tudo aquilo que Deus tem feito no reino do Espírito, a nosso favor e para o nosso favor, nós temos muito mais para agradecer. Eu posso apagar aqui? Crucifica-o! Que revelará a verdade sobre Deus, enviado pelo Pai. Não! Eu vou mandar açoitá-lo! E depois vou deixá-lo livre! Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Disseste que poderias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mas não podes descer dessa cruz? Pai, perdoa-os. Oh, Deus! Eles não sabem o que fazem. Oh, Deus. Escutai. Ele está rezando por vós. Por que me abandonaste? Tomai e bebei. Este é meu sangue. Está consumado. A nova aliança que é dada por vós e por muitos pelo perdão dos pecados. Fazei isso em minha memória. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meus amados, nós temos muito a agradecer. Nós não temos o direito de reclamar e de murmurar. Quando eu olho para a vida que eu tive, onde Deus me alcançou, o que Ele fez por mim, e onde Ele me colocou, aí eu estou falando por mim, eu não tenho o direito de sequer ser ingrato. Tudo isso era para mim, era por mim. A vida que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Eu tenho uma vida muito melhor, porque Deus me alcançou através do sacrifício da cruz do Calvário. O povo, quando foi tirado da escravidão, antes de sair do Egito,
viu a mão forte do Senhor. Na arca, eles viram o mover do Senhor. E nós, hoje, estamos vivenciando o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos vivenciando o favor de Deus sobre as nossas vidas. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Pessoal do louvor. Que Deus tem falado com a igreja, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco aqui neste lugar. Agora, nós estamos ouvindo e obedecendo, nós estamos escutando, entendendo e praticando, que é o que nós precisamos fazer, trazer a palavra de Deus de uma forma prática para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E eu tenho certeza que a partir de hoje, você não vai ser ingrato em nenhum detalhe do seu dia a dia. Você não vai ser negligente com a leitura da palavra, com o teu relacionamento com Deus. Você não vai, porque você não é ingrato.